Eita! Bom dia, turma 81. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão todos me ouvindo? Sim. Todos me vendo? Eita, graças a Deus, amém. Ô, glória! Muito bem. Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma sexta-feira aí. Vamos nós? Todo mundo aí? Lado, ali. Vambora. Galera, tem um exercício aí para ser corrigido, tá? Que ficou da semana passada. Desculpa aí pelo atraso, tá? Fiquei um pouquinho enrolado lá na outra turma. Vamos pegando aí, pessoal, o caderninho, tá? Aquelas 5 questõezinhas. Cada da semana passada, vamos lá? Vamos se organizando aí. Vamos lá, pessoal, podemos começar a correção? Pode, sim. Podemos, Yasmin? Beleza. Vamos lá, pessoal. Número 1. Explique os motivos que levam o Brasil a apresentar variedade climática, tá, galera? Então, vamos lá. Como que a gente pode responder isso? Alguém quer falar a resposta? E aí? Eu posso falar aqui? Pode sim, Yasmin. Eu votei. No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial com diferença de relevo, altitude e dinâmica de matas de ar e correntes marítimas. E todos esses fatores influenciam no clima de uma região. Yasmin, eu não quis te interromper, porque você estava falando, né? Eu tive uma dificuldade para ouvir um pouco a sua resposta. Não sei se o problema é aqui ou de repente. Repete. É que tá travando? Ah, melhorou. Você pode falar de novo? Posso. No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país apresenta grande extensão territorial, com diferenças de relevo, altitude e dinâmica de massas de ar e das correntes marítimas. E todos esses fatores influenciam no clima de uma região. Beleza, show. Alguém, assim, colocou algo próximo do que a Yasmin escreveu? Que queira falar? Se colocou e tá, professor, tá igual, assim, tá. Lembra, não tá idêntico, mas tá no mesmo sentido. Beleza, pode deixar, tá? Agora, a grande questão é, professor, eu não consegui fazer. A resposta da Yasmin, ela tá muito boa. Só que para quem quiser, pode até simplificar, lembrando que todos esses fatores que a Yasmin colocou aí como na resposta dela, estão tranquilos. Mas a gente não pode esquecer que tem um fator que é fundamental, esse aí, sem dúvida, é o mais importante para que a gente tenha essa variedade climática aqui no nosso território, que é a nossa extensão territorial. A gente não pode esquecer disso, lembra? A gente viu isso na semana passada, que a extensão territorial brasileira, principalmente norte para sul, ela acaba favorecendo, né, a ocorrência dessa diversidade climática. Então, quem de repente quiser colocar uma resposta aí, ficou perdido, não conseguiu, eu vou falar aqui, tá? Quem quiser anotar, anote. Pode colocar para quem não fez, de repente, para quem quiser ter mais uma alternativa de resposta. Tá bom? Então, vocês podem colocar o seguinte aí, anotem aí, por favor, tá? O território brasileiro, o território brasileiro é muito extenso
O território brasileiro é muito extenso. De norte para sul, é muito extenso de norte para sul. Vírgula, favorecendo, é muito extenso de norte para sul, vírgula, favorecendo a nossa diversidade climática. É muito extenso de norte para sul, favorecendo a nossa diversidade climática. Ponto final. Beleza, pessoal? Tranquilo no número 1? Alguém não conseguiu acompanhar? Alguém ficou com dúvida nessa número 1? Isso é devido assim. Boa, Sabrina. Ótimo. Pode deixar assim. Beleza. Show. Tranquilo todo mundo no número 1? Podemos ir para 2? Vamos lá, então. Questão 2, hein, galera? A 2 é bem tranquila. Cite exemplos de tipos climáticos encontrados no Brasil. Então, aqui vocês têm que me dar exemplos. Nós temos... tinha que ser no mínimo 2, né? Mas quanto mais exemplos vocês colocarem, melhor. Eu, se fosse vocês, eu colocaria aqueles tipos climáticos que, de fato, predominam aqui no nosso território. É claro que não são só esses, mas nós temos 5 que são predominantes. Alguém quer falar o que colocou? Ninguém não? Ninguém fez? Ninguém quer falar? Bom, se ninguém fez ou ninguém quer falar... Tropical, Opa, Ana vai. Tropical, semiárido, litorâneo, tropical de altitude e subtropical. Pode ser. Yasmin estava falando também. Tia, eu botei tudo que ela botou, mais equatorial. Show, show. Yasmin tinha falado, não sei se quer mais falar. Ah, você também? Beleza. Uhum. Olha só, galera, assim, professor, o senhor não especificou que era para colocar todos. Não, de fato, se você, nessa questão, se você quiser colocar só 2 exemplos, está certo, não está errado. Mas, assim, como eu falei, aqueles que predominam, vocês podem até colocar outros, mas os que não podem faltar, na minha opinião, na resposta, para ela ficar bem completinha, seria o tropical. Atenção aí, confere aí, tá? Ou confere e anota se quiser, né? Tropical, equatorial, tropical, equatorial, semiárido, tropical, equatorial, semiárido, subtropical, e tropical de altitude. Então, repetindo aqui, ó, tropical, equatorial, semiárido, subtropical e tropical de altitude. Tá bom, galera? Aí, tá, professor, eu coloquei outros e tranquilo, mas seria bom acrescentar esses, que esses são aqueles que têm uma ocorrência maior em nosso território. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Podemos ir para... Tranquilo? Pode. Ótimo, Daniel. Beleza. Vamos para a questão 3, então. A 3 é bem tranquila também. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre isso na semana passada. Explique a relação entre tipos climáticos e vegetações ou florestas, né? Qual é a relação que existe entre o clima e as florestas? Alguém quer falar? Eu coloquei as vegetações de um local dependem de seus tipos climáticos. Repete, eu acho que você trocou, Ana Bárbara. Repete aí, por gentileza. As vegetações de um local dependem de seus tipos climáticos. Não, tá certo. Você colocou a palavra depende. Tá certinho, ótimo, pode deixar assim, ótimo. Alguém colocou igual a da Ana Bárbara? Se colocou usando outras palavras, tá beleza. Por quê? A gente viu na semana passada que a vegetação ela depende do clima para formar as suas características. Lembra que eu falei, ó, as florestas ou vegetações
vão formar características de acordo com a área onde se encontram. Você vê, a Ana Bárbara até simplificou para a gente aí. Ou seja, a vegetação depende do clima para formar suas características, para ter as suas características ali bem definidas. Eu botei a mesma coisa, só que vou te falar. Ótimo, Yasmin. Tá ótimo. O que a gente não pode esquecer, independente da resposta que vocês tenham colocado, é que a vegetação, ela vai depender do clima, que às vezes a gente inverte. O clima depende da vegetação. Claro, o clima depende da vegetação. Não para assim, não para se formar propriamente dito, mas é óbvio que a vegetação vai interferir nas características de um clima, claro que sim, mas a relação de dependência e para a formação de característica maior é da vegetação em relação ao clima, tá? Então, eu vou falar aqui a resposta, quem quiser anotar, anota, e também se for com dúvida ou se não fez, pode colocar o seguinte aí. Toda vegetação depende, toda vegetação depende do clima, toda vegetação depende do clima para formar suas características. Toda vegetação depende do clima para formar suas características. Ponto final. Simples assim. Toda vegetação depende do clima para formar suas características. Ponto final. Beleza, galera? Vamos para 4? Vamos lá, então. Número 4. Super simples também. Eu peço que vocês diferenciem clima de tempo. Qual é a diferença que existe entre clima e tempo? Alguém conseguiu fazer? Eu botei assim, Cris. Tempos são as condições atmosféricas de determinado lugar em determinado momento. Já o clima é um estado mais permanente das condições de uma região. Ótimo, Yasmin. Perfeito, perfeito. Alguém colocou parecido com a Yasmin? Se colocou igual, Parecido. assim... Eu coloquei Oi, Ana tempo Bárbara. é como está a temperatura por um período. Clima são características duradouras de um local que define sua temperatura. Ótimo. Renan também está ótimo, Ana Bárbara. Renan também colocou aí no chat que está parecido. Perfeito. Ótimo. O que vocês não podem esquecer, independente da resposta que vocês tenham colocado? Que o tempo, ele pode mudar a qualquer momento, a qualquer instante. Você, por exemplo, aqui agora eu já estou vendo que a radiação solar está aumentando. Ainda agora estava mais nublado, tinha mais nuvens, agora está melhorando. Então, assim, isso é tempo. O tempo muda a qualquer instante. O clima, ele muda? Claro que o clima muda. O clima está mudando aí no mundo, no todo o planeta, né? Só que as mudanças climáticas, elas são mais demoradas. Elas demoram mais para ocorrer. Claro que hoje, devido à ação humana, as mudanças climáticas estão ocorrendo de uma forma muito mais rápida do que deveriam. Mas o fato é que o clima só pode mudar sim, mas sofre mudança de forma demorada. O tempo não. O tempo ele muda instantaneamente. Ok, galera? Olha o solzão aparecendo aí. Então, pessoal, é isso. Quem quiser aí pode colocar da seguinte forma que eu vou falar aqui, tá? Quem falou, quem escreveu e colocou, igual os colegas que escreveram ou falaram aí, show. Mas podem colocar o seguinte: o clima sofre mudanças, porém, de forma lenta. O clima sofre mudanças, porém, de forma lenta. Já o tempo, o clima sofre mudanças, porém, de forma lenta. Já o tempo pode mudar a qualquer instante. Já o tempo pode mudar
a qualquer instante. Ponto final. Beleza, pessoal? No número 4. Beleza. Show! E a número 5, acho que a gente até já tinha respondido, alguém respondeu na semana passada. Cite o nome do aparelho utilizado para medir índices pluviométricos. A gente viu que era o pluviômetro, tá bom, pessoal? Então, a número 5 era só colocar isso, pluviômetro, tá bom? Tranquilo, pessoal? Exercício corrigido, né? Certinho. Sim, Muito sim. bem. Muito bem. Vamos lá, então. Pessoal, antes de eu começar o assunto, a gente vai continuar com a revisão, né? Só lembrando que na semana que vem, né, nós vamos estar aí voltando com, não sei se todos vocês, mas com as aulas presenciais. Ô, professor, Oi, João. mas vai voltar às aulas. A gente vai ter que usar os livros já? A partir do dia 22? Até onde eu sei, João, os livros, eles só vão ser usados a partir de março. Semana que vem a gente ainda vai estar no mês de fevereiro, né? E é finalzinho, praticamente, mas ainda vai ser processo de revisão. Mas aí, não sei se tem alguém da coordenação aí na sala, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês perguntem aí, mas eu acho que ainda é revisão, tá, filho? Esse mês de fevereiro todo seria revisão. Eu, assim, não precisa levar, eu acho que não precisa levar o livro, não. Tá bom? Mas qualquer coisa, vocês confirmem aí com o Gilbert, tá bom? Mas eu acho que ainda é revisão. Mas o fato é que nós vamos estar voltando, né? Nas nossas aulas presenciais. O que eu vou pedir para vocês, pessoal, assim, claro que isso aí é uma coisa, professor, eu já ouvi isso, mas é sempre bom estar falando, tá? É sempre bom estar reforçando que vocês, assim, tudo que for pedido para vocês com relação aos protocolos, né? Distanciamento, a higienização, o não compartilhar. Eu sei que tá todo mundo aí querendo, doido para dar um abraço no colega, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda não está podendo fazer isso. A gente sabe que essa pandemia ela está longe ainda de acabar. Nós estamos com um problema seríssimo aí ainda. Então, a gente tem que tentar estar fazendo tudo direitinho, porque senão, já pensou se eu, enquanto professor, a gente vai ter que estar falando, mesmo com máscara, com toda a proteção para nos proteger e proteger vocês. Mesmo assim, se o professor tiver que estar falando, fulano, não fica compartilhando garrafa, não fica muito próximo do colega, não tira a máscara, aí fica muito complicado. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente tem que proteger, a nossa proteção, a proteção dos outros também, do meu colega, do meu responsável. De repente, vocês aí vão para casa, vocês podem ter, de repente, um vô ou uma avó aí, que ainda não tomaram vacina, e um tio, o pai, a mãe de vocês também. Então, e vocês vão voltar para casa, a gente tem que ter os nossos cuidados, tá? Então, estou pedindo aqui para vocês, para a gente ter esse cuidado na volta, ficar muito atento, a gente não pode estar facilitando, porque a gente tem que tentar fazer a nossa parte ainda, que as coisas estão muito complicadas, e se a gente não fizer a nossa parte, principalmente pensando na gente, mas pensando no colega, pensando no próximo, as coisas ficam muito difíceis, né? A gente vê aí, eu sempre falo, eu respeito a opinião das pessoas, só que a gente vê situações aí onde parece que nós vivemos em dois universos, né? Tem um país onde é o país das maravilhas, onde nada acontece, e um país onde a gente vê, de fato, ninguém está inventando, que tem muita gente morrendo, sofrendo aí com essa doença. Então, vamos fazer a nossa parte, tá? Vamos voltar, sim. Vai ser bom estar revendo o ambiente escolar, mas com muito cuidado, tá? Com muito cuidado, muito atento, para que a gente consiga, assim, voltar e não ter nenhum tipo de problema, porque se a gente começar a ter problema de novo, aí vai tudo ser interrompido.
vai voltar, a gente está dando um passo à frente, se as coisas não foram feitas da maneira correta, se a gente não fizer a nossa parte, de repente a gente vai estar dando 2, 3 passos atrás. Então, vamos fazer a nossa parte e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar com vocês aqui com relação à nossa volta. E lembrando, não, tranquilo, Zé Augusto, tranquilo. Seja bem-vindo, meu filho. Bom dia para você. O Zé Augusto, o exercício já foi corrigido, tá, filho? Então, assim, depois, se algum colega depois aí devagar puder passar para você ou colocar no chat as respostas, depois você pega com algum colega, tá bom? Mas só para te avisar aí, porque eu fiz a correção do exercício ainda agora. Tá bom, Zé Augusto? Obrigado, meu filho. Vamos lá então, pessoal. Então, começando o assunto da revisão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a agricultura no Brasil, tá? Agricultura no nosso país aí, um assunto muito importante, né? A agricultura é uma atividade importantíssima, é uma atividade econômica aí que ajuda, né, o nosso país na geração de muitos lucros. Na verdade, né, há quem diga aí, os especialistas, que se não fosse a agricultura, a agropecuária, né, o agronegócio, a nossa economia, com relação a essa pandemia, teria assim, passado por mais dificuldades do que vem passando ainda. Foi graças a Deus a agricultura, a agropecuária, que o nosso país, né, de certa forma, conseguiu aí estar gerando uma quantidade de lucros que fez com que a gente conseguisse, de certa forma, está atravessando, que não acabou ainda, né, essa pandemia economicamente de uma forma menos pior, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas a agricultura, de qualquer forma, é uma atividade econômica muito importante. Se eu fosse definir a agricultura de forma simples, agricultura, cultivo de vegetais, agricultura propriamente dita, né? E dos mais variados tipos. A agropecuária seria a junção, que a gente usa o termo agropecuária, né? Seria a junção da agricultura com a pecuária. Quando eu falo pecuária, eu estou me referindo às criações de animais, a criação de gado, a criação de suínos. Temos a avicultura também. O Brasil é muito forte nesses setores aí também, né? O Brasil tem batido recordes aí de produção de carne bovina, de produção de carne de frango, enfim. Então, o Brasil ele é um país onde a agricultura ela realmente é muito forte. E tem um fator que a gente viu relacionado à aula da semana passada, né, que ajuda também nessa força que a agricultura brasileira tem. Será que alguém... Imagina, se eu colocasse como uma questão de teste ou de prova aí, para que vocês relacionassem aí a agricultura com algum fator que favoreça essa variedade. Na verdade, a pergunta deveria ser: que fator favorece ou que fatores favorecem a variedade agrícola no nosso país? Alguém saberia dizer? Tem a ver com a aula da semana passada. Alguém se habilita? Ninguém se habilita. Ninguém sabe fazer essa relação, gente? Tem a ver com a aula da semana passada? Será que ninguém consegue? O que o Brasil... O Brasil, eu estou falando aqui, estou falando para vocês. O Brasil ele tem uma grande variedade de gêneros agrícolas. O Brasil consegue cultivar muita coisa. Será que ajuda nesse processo? Ninguém se habilita? Eu não entendi muito bem. Pois é, Augusto, eu vou repetir, mas Yasmin, eu acho que já tinha matado a charada aqui. Yasmin já tinha matado, Sabrina colocou aqui o clima. É isso aí. Zé Augusto, é isso aí, meninas, que vocês colocaram aí. Eu acho que Yasmin falou a questão do clima, tá certo. Sabrina também já tinha colocado aqui no chat, botou uma interrogaçãozinha, parecia que estava meio na dúvida, mas é isso. Zé Augusto, o que eu perguntei foi por que o que favorece, né, que fatores favorecem a diversidade agrícola aqui do nosso
no nosso país. E é o clima, gente. Claro que não é o único fator, nós temos outros fatores também. Oi? Não, eu disse que eu entendi. Ah, sim. Nós temos outros fatores. Por exemplo, nós temos um país também muito extenso. A extensão territorial brasileira também favorece, quer dizer, uma coisa ligada à outra, né? A extensão territorial, a gente acabou de ver, o áudio está baixo, né, Zé Augusto? Às vezes acontece aqui também. Acaba favorecendo a diversidade climática, que automaticamente acaba favorecendo os variados tipos de cultivos, né, que nós temos aqui em nosso país. Você vê, você está lá na região norte é uma região onde a quantidade de chuvas é bem maior do que no restante do território. Então, na região norte, você pode chegar lá e cultivar aquelas plantas que são mais adaptadas a uma quantidade de chuva maior. Aí você sai da região norte, você vai lá para a região nordeste, você tem uma parte, principalmente do sertão, né, onde nós temos um clima onde a quantidade de chuvas é menor, tem alguns locais que chove bem pouco. Ali você pode apostar em cultivos que acabam necessitando de menos água. Aí você vai lá para a região sul, nós temos lá um clima com temperaturas mais amenas, onde nós temos um inverno muito rigoroso, né, na região sul, até neva no inverno, e aí você pode estar cultivando lá plantas que são mais resistentes a temperaturas muito baixas. Se eu for percorrer todo o nosso território, eu vou encontrar essas realidades. Eu vou encontrar locais onde a variedade climática acaba favorecendo esses cultivos. É claro que hoje nós não podemos esquecer também que o homem tem a tecnologia à sua disposição. E na agricultura, a tecnologia ela está muito presente hoje em várias propriedades agrícolas, e o homem até consegue, numa área onde o clima não é muito favorável, para o que ele quer cultivar, o agricultor acaba conseguindo, né, usando a tecnologia, usando os conhecimentos técnicos aí necessários, cultivar mesmo com o clima não sendo muito favorável. Mas é óbvio, evidente, que se o clima ajudar, o desenvolvimento agrícola vai ser bem melhor, né? Então, nós temos essa diversidade agrícola aqui no nosso país, isso é muito interessante, isso acaba favorecendo aí a nossa produção, né, agrícola, que a cada ano, aí, né, dependendo do tipo de produção, acaba batendo recordes. Se eu for citar exemplos aqui de produtos agrícolas em que o Brasil se destaca, que o Brasil vem se destacando, vou ficar aqui até o final da manhã falando e vai faltar, porque o Brasil ele se destaca em vários tipos de produção. Vou só citar alguns aqui, onde o Brasil tem se dado muito bem. Milho, soja, café, laranja. A soja, então, né, nos últimos anos tem sido aí o tipo de cultivo que muitos agricultores vêm apostando, porque a soja ela tem um valor no mercado internacional muito grande. E a soja, ela tá presente, pessoal, em muitos alimentos que vocês consomem no dia a dia e vocês não fazem nem ideia de que aquele alimento tem soja. A gente tem que ter esse hábito, né? Se você, de repente, pegar lá um pacote de biscoito, um pacote de macarrão, ou outro produto, lá você pegar o rótulo, você ver a composição, em algum momento você vai ver que a soja entrou na composição daquele produto. E sem contar também que a soja é a base, né, da ração que é produzida aí para animais também. Então, é um produto muito valorizado no mercado internacional, soja, milho. Então, o Brasil, vários agricultores vêm apostando, vêm aumentando, vêm substituindo, inclusive, algumas produções antigas por esses produtos, porque o agricultor ele quer ganhar dinheiro, né? Ele não quer saber de cultivar alguma coisa que não vai gerar lucro para ele. Isso tem até levantado muitas críticas, né? Porque tem alguns alimentos que são gêneros agrícolas tradicionais do brasileiro,
estão sendo substituídos aí por plantações de soja, plantação de milho. Esse dia eu estava vendo uma reportagem sobre o feijão, né? Feijão que é aí dos alimentos básicos do brasileiro. O feijão estava em algumas regiões, né, onde a produção de feijão é tradicional, o feijão estava sendo substituído pela soja. Isso aí é um problema muito sério para nós, porque além de você ter uma diminuição da oferta do produto aqui dentro, você faz com que esse produto acabe se tornando mais caro. Você já deve ter aprendido isso, né? A famosa lei da oferta e da procura. Se você tem um produto em grande quantidade sendo produzido, a tendência é que o preço dele diminua. Tá? Agora, se você tem um produto que está sendo produzido em quantidades pequenas, aí a tendência é o preço aumentar. É claro, não é só por isso, tá, que os preços dos produtos aumentam. Existem outros fatores que interferem, mas isso aí preocupa as autoridades. É claro, o agricultor ele tem todo o direito de cultivar aquilo que ele acha mais conveniente para ele, mas deve-se incentivar outros cultivos para que o nosso país, né, não sofra, não tenha carência de outros gêneros agrícolas que são muito importantes para o brasileiro, né, para a população como um todo. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, existem muitos produtos. A questão da pecuária também, né? O Brasil ele é um grande produtor de carnes, carne bovina, carne suína, exporta boa parte dessa produção também. Isso aí também interfere no preço dos alimentos aqui dentro. Travou, Renan? Travou só para o Renan ou travou para todos? Alô? Todos estão me ouvindo? Travou não, Rebeca? Para mim tá normal. Renan, deve ter sido aí. Travou para Zé Augusto também, travou para alguns, travou para outros, travou um pouco, coisas da internet, tá? Renan saiu, o negócio lá deve estar complicado. Semana passada estava complicado aqui para mim. Gente, se travar de vez em quando, infelizmente acontece. Mas se travar muito, congelar, aquela coisa toda, aí vocês me avisam que aí eu vou ter que rezar muito aqui, porque eu não sei mais o que fazer, tá? Mas, enfim, voltando a essa questão eu estava falando das exportações, que interferem também no preço dos produtos. Aqui no Brasil, o que a gente estava vendo aí tem visto nos últimos meses? O Brasil tem vendido muita carne bovina, ou seja, a carne que é produzida aqui está indo lá para fora. E aí o que está acontecendo? A que está ficando aqui dentro, ela está ficando mais cara. Vocês, de repente, não têm muito hábito de ir no mercado, mas o responsável de vocês, que vai lá, né, fazer as comprinhas, levar comidinha para vocês aí, que vocês comem pra caramba, né? Vocês são uma draga, vocês consomem de tudo, Deus me livre, vocês comem pra caramba. Isso é verdade. Enfim, não é? Então, Renan, vocês comem demais, vocês só dão prejuízo, eu sei disso. A carne ficou mais cara. Então, se você for no mercado hoje, se você fizer uma comparação com o preço das carnes, principalmente carne bovina, né? Com o preço na mesma época, no ano passado, com um aumento assim, muito, muito grande em alguns locais, aí, quase que um aumento de 50%, o que é muita coisa. Né? Então, isso aí tem a ver com essa questão da venda. E para qualquer produto agrícola, tá? Não é só a questão da carne. Qualquer produto agrícola que é exportado, mas que é importante para o mercado interno, o que fica aqui, se esse produto ele for muito exportado, a maior parte dele for exportado, e a menor quantidade ficar aqui dentro, automaticamente o preço vai subir também. Tá bom? Mas lembrando aí, o Brasil é um grande produtor também de carne suína e carne de frango, então, para sorte nossa, o brasileiro ele tem alternativas, né? O peixe também, né? Enfim, para sorte nossa, não faltam alternativas para o nosso consumo aí. Em alguns países não é assim não, tá, pessoal? A gente, por mais dificuldade que algumas pessoas passem aqui pelo menos nós temos alternativas. Tem países aí onde as alternativas são poucas e as dificuldades acabam sendo muito maiores do que aquelas que nós enfrentamos
aqui em nosso território. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Fiquem à vontade, tá? Tá tranquilo? Todos estão beleza? Tá indo legal? Então vamos lá, vida que segue. Pessoal, hoje Renan botou lá que tá tranquilo. Show. Pessoal, o que que acaba acontecendo? Hoje, quando se fala em agricultura, não se pode falar de agricultura hoje sem mencionar a questão ambiental. Tá? Então, hoje, quando... vamos falar de agricultura, tá? Mas e o meio ambiente? Por que isso? Porque a relação... existe uma relação de dependência aí também, tá? Às vezes a gente não atenta para isso, mas uma agricultura produtiva, uma agricultura que seja assim, favorável para que o agricultor, que acabe fazendo com que o agricultor tenha assim, lucros, ela tem que estar assim, em equilíbrio com o ambiente. Se o agricultor tentar praticar agricultura em uma área onde você tem um meio ambiente degradado, um meio ambiente com problemas, esse agricultor vai ter problemas também. Tá? Ou seja, a produção agrícola dele não vai ser muito satisfatória. E isso aí acabou nos últimos anos ganhando uma dimensão muito grande, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente tem visto muitos problemas aí que são gerados, não são todos os agricultores, que fique bem claro, tá? Nós temos hoje agricultores que já entenderam isso, que se eles quiserem continuar tendo uma produção agrícola positiva, uma grande produção agrícola, eles precisam respeitar o meio ambiente. Só que uma parte dos agricultores do nosso país não pensa assim e acaba praticando atos que, no primeiro momento, parece que não vão afetar a atividade que ele desempenha, a atividade que ele exerce. Só que, se ele continuar a fazer aquelas práticas inadequadas, mais para frente, ele pode ser afetado também. Vou dar um exemplo aqui. O cara que realiza queimada. A queimada, vocês já devem até ter visto isso, no primeiro momento, ela não vai causar problema para o agricultor. Mas se o agricultor fizer da queimada um ato constante na área agrícola, quando eu falo queimada, gente, é aquele agricultor que ele, muitas vezes, para limpar a área, para preparar a área para o cultivo, ele vai lá e taca fogo, que é mais fácil para ele. Ele limpa a área que ele vai utilizar, isso aí acaba facilitando a vida dele. Facilita no primeiro momento, mas se essa queimada ela for utilizada constantemente, se for uma prática, esse cara vai ter problemas. Por quê? Já está mais que comprovado aí que a queimada ela faz com que o solo ele fique empobrecido a médio e longo prazo. No primeiro momento, aquelas cinzas que caem no solo, elas causam até uma certa fertilização. Só que quando você usa queimadas constantemente no solo, você faz com que micro-organismos que vivem naquele solo, naquele determinado solo, e que fazem com que aquele solo tenha fertilidade, esses micro-organismos morram, desapareçam. E aí, se você fizer disso uma prática constante, não vai haver tempo desses micro-organismos voltarem, haver uma recuperação. Esse solo ele vai se tornando empobrecido, e aí o que vai acontecer? Esse solo ele perde fertilidade. E mais para frente, quando o agricultor quiser praticar a agricultura naquele local, ele vai ter dificuldades, porque um solo que hoje é produtivo pode se tornar improdutivo daqui a alguns anos. Então, isso aí é só um dos problemas que o agricultor ele gera aí, né, que ele vem gerando no meio ambiente. Tem a questão de desmatamento também, que tem crescido muito em alguns locais aí esse ano passado e esse ano, mas ano passado, então, se falou muito aí, vocês devem ter ouvido falar, a questão do desmatamento na Amazônia, no próprio Pantanal, né, a gente teve isso também, e em alguns casos foi um desmatamento aí causado, né, alguns aconteceram incêndios naturais, mas nós sabemos que muitos desses incêndios do próprio desmatamento derrubado foi causado aí pelo homem.
Então, isso aí também é algo que preocupa, porque você está tirando, destruindo áreas que deveriam ser preservadas para colocar ali áreas agrícolas. Então, professor, mas a agricultura, o senhor está falando que é importante. Então, você derrubar uma vegetação para colocar uma área agrícola, tá bom, porque você vai produzir, tá. Mas aí você tem que ver se vale a pena, se não colocar na balança. Porque será que aquela área ali, será que não tem outra área que poderia ser utilizada? E muitas vezes você destrói uma parte da floresta, onde você só tem espécies de plantas que podem desaparecer se você derrubar, porque são plantas, animais também, porque quando você destrói a floresta, o animal perde o abrigo dele, e só vive naquele local ali. Então, quando uma área é desmatada, para se criar uma área agrícola, tem que se levar em consideração os impactos ao meio ambiente que isso aí pode causar, tá bom? Então, isso aí também é um outro problema que tem acontecido muito no nosso país. Então, infelizmente, a gente tem visto isso se repetir. Pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, são 9h56, vamos se preparar aí para o nosso intervalinho, tá? Vamos dar a nossa paradinha aí às 10 horas, eu vou adiantando aqui, porque aí a gente vai se adiantando também. Lembrando que, eu vou parar aqui, mais 10h20, temos que retornar. Então, assim, procurem retornar 10h20 mesmo, tá no horário certinho, para que vocês não percam nada aí, a gente não consiga, a gente também não tem que estar voltando no assunto. Se eu tiver que voltar, eu volto. Mas quando der 10h20, tenta voltar aí na hora certinho, tá bom? Então, eu vou dar uma paradinha aqui, 10h20 a gente volta. Valeu? Bom intervalo para todo mundo aí. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco.